Para abordar a questão de um Deus amoroso, enviando alguém para o inferno, precisamos definir alguns conceitos e corrigir suposições erradas. Nossas definições devem ser bíblicas e nossas suposições corretas. Devemos, inicialmente, definir o termo Deus amoroso. Essa expressão implica certas premissas sobre Deus, e responder à questão, baseados em premissas equivocadas, resulta em conclusões erradas. Nossa sociedade define um Deus amoroso como um ser inteiramente não confrontador, que tolera qualquer comportamento nosso. Contudo, essa definição não é bíblica. 1 João 4,16 declara que Deus é amor. Isso significa que ele não possui amor como nós. Ele é a própria essência do amor e, portanto, não pode agir de maneira não amorosa. A lei da não contradição afirma que algo não pode ser verdadeiro e falso simultaneamente. Logo, se Deus é amor, ele não pode ser desamoroso ao mesmo tempo. Porque Deus é completamente justo e moralmente perfeito, ele sempre faz o que é certo. Não há trevas em Deus, nem a menor possibilidade de imperfeição. Deus é o padrão para o que é certo, bom e moral. Se não fosse Deus sendo o padrão de perfeição moral, os seres criados não teriam nada com o que se comparar. Em outras palavras, Deus é perfeitamente justo. Portanto, a primeira falácia na pergunta, como um Deus amoroso pode enviar alguém para o inferno, é a ideia de que permitir que as pessoas vão para o inferno seja um ato desamoroso de Deus. Se nós, humanos, decidirmos que Deus está errado, em permitir que pecadores impenitentes paguem sua justa penalidade, estamos declarando que somos mais amorosos do que Deus. Uma analogia é um tribunal com um juiz e um infrator. Um juiz justo sempre condenará a pessoa considerada culpada. Se esse juiz não buscasse a justiça pelo crime, então não seria um juiz justo. Nós nos tornamos juiz e júri de Deus, ao fazê-lo, fechamos a porta para uma compreensão mais profunda. Portanto, o primeiro passo para responder a esta pergunta é concordar com as Escrituras quando afirmam que Deus é amor. Ou seja, tudo o que ele faz é uma expressão desse amor perfeito. A segunda falácia da pergunta, como um Deus amoroso pode enviar alguém para o inferno, diz respeito à palavra enviar, que implica uma ação exclusiva do remetente. Quando um homem envia uma carta, um pedido ou um presente, toda a ação é realizada por ele. Nenhuma ação é tomada pela carta, pedido ou presente. Entretanto, essa interpretação da palavra enviar não se aplica à questão, pois Deus concedeu aos seres humanos a liberdade para fazer suas próprias escolhas de vida e destinos eternos. A formulação dessa pergunta sugere que, se alguém vai para o inferno, isso é exclusivamente por ação de Deus, e a pessoa enviada é uma vítima passiva. Tal ideia ignora completamente a responsabilidade pessoal que Deus atribuiu a cada um de nós. Como um Deus amoroso pode enviar alguém para o inferno? A questão é errada. Uma formulação melhor seria: se Deus é amor, então por que algumas pessoas vão para o inferno? Romanos 1, 18-20 responde: a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Há vários pontos nesta passagem que revelam o coração de Deus. O primeiro é que as pessoas ativamente suprimem a verdade. Elas receberam verdade suficiente para conhecer e se render a Deus, mas ainda assim se recusam. A obstinação quer negar o direito de Deus de nos guiar. Então, com a verdade bem diante de si, muitas pessoas se afastam e se recusam a vê-la. O ateu Thomas Nagel disse: não é apenas que eu não acredite em Deus, e naturalmente, espero estar certo em minha crença. É que eu espero que Deus não exista. Não quero que haja um Deus, e eu não quero que o universo seja assim. Em segundo lugar, Romanos 1 declara que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de revelar sua verdade a todos. A história comprova isso desde o início dos tempos, pois cada grupo de pessoas buscou alguma compreensão de um Criador, a quem devem lealdade.
Tal conhecimento é uma parte essencial de ser criado à imagem de Deus. Romanos 1:20 diz que tais homens são indesculpáveis. E a quem dariam tal desculpa? Ao que se deixou ser conhecido, se apenas as pessoas se humilhassem e aceitassem tais revelações. Deus julga cada um de nós pela verdade que Ele nos deu, e Romanos 1 afirma que cada um de nós tem verdade suficiente para se voltar para Ele, em vez de se afastar. Ao responder à questão, como um Deus amoroso pode enviar alguém ao inferno, outra faceta da natureza divina surge. Deus é amor, mas também justiça perfeita. A justiça demanda o pagamento adequado pelos delitos cometidos. A punição justa pela alta traição, contra nosso Criador perfeito, é a separação eterna dele. Essa separação implica a ausência de bondade, luz, relacionamento e alegria. Perdoar nosso pecado exigiria que Deus fosse menos que justo, e permitir que humanos pecadores entrassem em seu céu perfeito, o tornaria menos que perfeito. Somente o Filho perfeito de Deus pôde ir à cruz por nós. Somente seu sangue perfeito foi pagamento aceitável pela dívida que temos com Deus. Ao recusarmos Jesus como substituto, pagamos o preço nós mesmos, Romanos 6:23. Deus nos deu a liberdade de escolher como responder a Ele. Se Ele nos obrigasse a amá-lo, seríamos robôs. Não nos dar outra opção, senão a obediência, seria uma violação do nosso livre-arbítrio. O amor só é amor quando é voluntário. Não podemos amar a Deus, a menos que tenhamos a opção de não o amar. Porque Deus honra a nossa autonomia, Ele nunca forçará a nossa lealdade. No entanto, há consequências para qualquer escolha. Deus também é misericordioso. Em sua grande misericórdia, Ele abriu um caminho para os pecadores evitarem o castigo do inferno, ao escolherem confiar na obra expiatória do seu Filho, Jesus Cristo. C.S. Lewis resume essa verdade em sua obra, O Grande Divórcio. Existem apenas dois tipos de pessoas no final. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, no final, seja feita a tua vontade. Todos os que estão no inferno escolhem estar lá.